Que bom estarmos mais uma vez diante da palavra do Senhor neste fim de semana, o qual creio que Deus esteve com a sua mão de graça e de poder sobre nossas vidas. Feliz estou por você poder estar aqui nessa hora ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa fazer essa palavra penetrar na sua mente, no seu coração, e você possa compreender aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e que possamos fazê-lo também para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento na nossa vida de fé. Hoje nós vamos então iniciar o primeiro mandamento que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que nós temos como base, onde nós queremos tratar sobre aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, para nós compreendermos como nós vivemos a lei moral até a volta do Senhor Jesus Cristo. O texto básico para hoje está nos versos 1 a 3, quando diz assim: Então falou Deus essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós estamos então diante do primeiro mandamento e ordem de Deus para as nossas vidas, para nós obedecer. Não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos, ou também as 10 palavras, como originalmente é entendido, são os documentos base da fé do povo de Deus lá no Velho Testamento e na caminhada desse povo de Deus também para esse momento do Novo Testamento, no aguardo de Jesus Cristo e prosseguindo na vida da igreja até que Cristo volte. Ele traz para nós entendimento da vontade de Deus em nós, aquilo que Deus quer em nós e aquilo que Deus espera de nós também diante das nossas ações aqui na face da terra. O texto completo dos mandamentos vão estar em Êxodo 20, que é o nosso texto básico, do verso 1 a 17, mas também Deuteronômio. A palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei ou a repetição da lei, quando Moisés está se despedindo do povo e ele repete novamente todo aquilo que Deus trouxe para que o povo pudesse ouvir novamente, ter consciência e depois junto a nova terra, a partir de Josué, pudesse permanecer na lei de Deus, que vai estar lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 6 ao verso 18. Nós já vimos que a divisão dos 10 mandamentos, semana passada, é em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos são os deveres do homem para com Deus, e os 6 últimos, os deveres do homem para com o seu semelhante, aquele que está próximo de si, ou está dentro do seu circuito de ação. Esses mandamentos, então, fazem parte do quê? Da lei moral. Não é mandamento da lei civil, não é mandamento da lei cerimonial. E a lei moral ela tem como por utilidade despertar a consciência dos homens não regenerados, principalmente aqueles que não conhecem a Deus ainda, para despertar a consciência desses, a fim de que eles venham fugir da ira vindoura, e também tem o sentido de forçá-los, de trazê-los a recorrer a Cristo, por eles, dentro desse conhecimento da lei moral, entender que eles não conseguem fazê-lo uma vida diante de Deus sem Cristo Jesus na sua vida. Ou também para deixar eles inescrutáveis e sob a maldição do pecado, aqueles que rejeitam a lei de Deus, que rejeitam o querer estar na presença de Deus, que rejeitam Cristo na sua vida, e que querem continuar nesse estado e nesse caminho do pecado. Então, nesse caso também, a lei vai acabar trazendo a maldição sobre suas vidas. Mas não que a lei é maldita naquele momento, mas os seus pecados que fazem rejeitar a lei de Deus trazem maldição sobre sua vida, por eles permanecerem no pecado. E os 10 mandamentos, então, contêm esse prefácio que fala de um Deus que quer libertar, esse Deus que quer trazer
né, esse pecador, escravo do pecado, de volta à vida, porque ele é um Deus libertador e libertador do seu povo, né, aqueles a quem ele quer diante de si. Por isso que o verso 2 de Êxodo 20 vai dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Estava falando para Israel, para o povo hebreu naquela hora, naquele momento, lembrando o que Deus havia feito ali do Egito, sim, mas também trazendo para nós aqui, né, o Egito como mundo na nossa vida. Né? Deus é aquele que nos tirou do mundo, da casa da servidão, que nós estávamos escravos do pecado também. Né? E Ele é esse Deus que nos liberta. É dessa forma que Deus se apresenta para nós, mostrando que Ele é um Deus gracioso, que Ele é um Deus misericordioso, mas também, né, diante da sua graça, diante da sua misericórdia, Ele também é um Deus justo. Né, e Ele vai trazer juízo sobre aqueles que querem permanecer no Egito, ou no mundo, ou na servidão do pecado. Diante desse verso também nós vemos aqui um Deus que se mostra, né, como um ser pessoal, né, e que quer intimidade, né, quer relação com o seu povo, porque ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Né, ele é o Deus que está presente e é um Deus que quer caminhar junto. E ele é esse Deus único, né, não é o outro, não há mais sobre si. Né, há um só Deus, né, sobre todas as coisas. Né. A pessoa... Vamos falar na essência um só Deus, na pessoa sim, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é esse Deus pessoal que se apresenta a nós, né, na sua essência de totalidade, né, que quer caminhar conosco, que quer estar conosco. Né, esse Deus que quer trazer para nós a libertação. O Deus no Antigo Testamento, nós olhamos da seguinte forma: o desafio do primeiro mandamento dominou a história de Israel, o Israel lá do Velho Testamento. Né? Por que dominou a história de Israel do Velho Testamento? Porque Israel, se nós olharmos para toda a sua história, toda a sua trajetória, a adoração e culto a outros deuses estavam sempre perto de Israel, perto do povo de Deus, né? E chamava esse povo a estar negando, né, a estar diante do Deus puro e verdadeiro. Né? Era um perigo constante em Israel. Por quê? Por causa dos seus povos vizinhos. Né? Lembrando que quando Deus pediu a esse povo que entrasse na terra da promessa, através de Josué eles entraram, eles deveriam tirar todos os povos pagãos daquela terra, mas eles não o fizeram. Né? E eles trouxeram o quê? Sobre si esse perigo constante. Né? Então Israel estava sob constante perigo de estar deixando a Deus em busca de outros deuses e cultos a outros deuses. Mas Deus mostra através desse mandamento que ele requer, né, uma adoração e uma devoção total do seu povo. Deus jamais deixou isso escondido da vida desse povo, mas ele fez isso em primeiro lugar na vida desse povo, quando ele trouxe então para esse povo a lei moral. Né? Por quê? Porque o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é sem igual. Né? Isso ele diz ao seu povo do Velho Testamento, né? Esse Deus da aliança. Né? Não há quem possa ser comparado a ele. Todos os demais deuses são mentira. Isso os profetas vão dizer, os salmos vão cantar essa verdade. Né? E o povo de Israel vivia no perigo de estar sempre querendo deixar Deus em segundo plano e buscando outros deuses sobre si. Por isso que o zelo ou o ciúme de Deus presente nesse mandamento estava em choque com os outros deuses, né, lá no Velho Testamento, que estava presente na história de Israel. E esses deuses eram vários. Né, os profetas vêm dizer sobre isso, vêm mostrar isso, o Velho Testamento vem trazer isso. Esses deuses eram conhecidos principalmente como Baals e Astartes. Baal, né, é uma designação para diversos deuses. Na época de Elias, era o deus de Tiro, né, ou
da pátria de Jezabel, né? Jezabel, que era casada com o rei Acabe, que trouxe os profetas de Baal, né? E nós lembramos na história que Elias vai e desafia esses profetas para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Entre os Baalins locais, o Antigo Testamento cita o Deus de Siquém, né? E o Deus de Siquém nós vemos nos textos de Juízes 8:33 e Juízes 9:46. Né? Os textos dizem assim: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Berite por seu Deus, também conhecido por El-Berite. Né? A palavra El quer dizer Deus também. Né? Prostituição aqui é esse sentido de voltar a adorar a outros deuses, né? De cair na idolatria. Josué ainda prossegue no capítulo 9 dizendo: tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Né? Até um templo havia sido construído, né, para a adoração. O deus de Ecrom também se chamava Baal-Zebub. Né? 2 Reis capítulo 1, verso 1 a 6, assim nos diz: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, né, que era um outro Baalim, né, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei da Samaria e dize-lhes: porventura, não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? O anjo do Senhor aqui, na pré-existência, Jesus Cristo, falando a Elias. Por isso assim diz o Senhor: da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há, por que voltaste? E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e disse: ide, voltai ao rei, que vos mandou dizer: assim diz o Senhor. Senhor, tudo em letra maiúscula. Deus, né, o Deus Pai, né, o Deus na sua essência. Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E foi o que aconteceu com o rei. Né? Por quê? Porque ele desobedeceu e foi buscar em outros deuses, né, aquilo que Deus poderia realizar na sua vida. E por isso, por negar o verdadeiro Deus, né, ele também morreu, porque Deus assim falou para a sua vida. No Novo Testamento, esse Deus de Ecrom, Baal-Zebub, é lembrado, e Jesus faz essa lembrança, né, para aqueles que estão ao seu lado. No Novo Testamento, esse Deus era conhecido por Beuzebu. Baal-Zebub ou Beuzebu, que quer dizer Senhor das Moscas. Esse Senhor das Moscas, para o povo daquela época, era tido como aquele que tinha poder para curar certos tipos de doenças. E por certas vezes, Jesus, ao curar, né, enfermos, os fariseus falaram que a sua cura ou aquilo que ele estava fazendo não vinha de Deus, mas vinha de Beuzebu, o Senhor das Moscas. Né? Esse foi o pecado, né, sem perdão na vida desses homens, né? O pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus, não vamos esquecer, quando ele começa seu ministério, o Espírito Santo veio sobre ele, né, ali no batismo, né, e ele passou, né, a exercer o seu ministério também sob a ação do Espírito Santo. Né? E quando ele curava, era sob a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não era simplesmente, né, Jesus Cristo isoladamente, mas Deus curando. E isso foi então interpretado pelos fariseus como Beuzebu,
né? Eles acusaram Jesus de fazer a cura através de uma divindade, né? De um outro Deus. Pecado sem perdão por quê? Porque eles atribuíram uma ação do Espírito Santo de Deus ao demônio, né? A Beelzebul, ao senhor das moscas, né? E fizeram isso de forma consciente. Olha o texto, Mateus 10, 25. Jesus falando: basta ao discípulo ser como seu mestre e servo, como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Capítulo 12, verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ou seja, eles falaram que Jesus, ao estar expelindo o demônio, curando as pessoas que estavam atormentadas, endemoninhadas, né, ele estava fazendo isso por Beelzebul, que era o maioral dos demônios, e Jesus fazia na ação do Espírito Santo. Por isso, aquilo que os fariseus falaram para Deus era imperdoável. Havia outros deuses na história do Antigo Testamento também. Existia o deus Camus, né, que era o deus dos Moabitas, Milcom, que era o deus dos Amonitas, Tamuz, que era o deus dos Sumerianos, e Dagon, o deus dos Filisteus. E Deus não suportava nem tolerava a presença concorrente de outros deuses no meio do seu povo, porque Deus é único, né? E Deus não aceita o quê? Que essa falsidade possa estar diante da vida do seu povo. Os profetas, então, sempre se levantaram e falaram que os deuses dos outros povos não eram deuses, né? Isso trazia para a consciência daquele povo naquele momento. Jeremias, ele levantou-se, né, e falou muito sobre isso. Capítulo 2, verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? As suas nações, Jeremias falando, as nações pagãs têm os seus deuses e são fiéis a eles. Todavia, o meu povo, Deus falando, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, o meu povo que deveria me adorar, passou a adorar outros deuses, né? Ou deixou de adorar a mim verdadeiramente. Jeremias 5:7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. O povo de Deus foi buscar outros deuses, né? E não somente os pais assim fizeram, mas os filhos permaneceram nos mesmos erros. Isaías, o profeta, no capítulo 43, verso 11 e 12, Deus falando também: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deus jamais aceitou outros deuses na vida do seu povo. Ele é único. E ele não admite outras formas de Deus perante ele. Por quê? Porque somente ele é capaz de salvar, que diz o texto da palavra de Deus. Porque ele é o primeiro e o último, né? Ele é aquele que fez todas as coisas, e é ele aquele que vai completar todas as coisas. Ele é sempre presente. Deus é aquele que sempre está onipresente, é um atributo dele, né? E ele está sempre atento, né, para todas as coisas. Olha o que diz Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Ou antes de todas as coisas criadas, Deus já existia, Deus estava presente. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só Deus é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, né? Mesmo o Deus deste século, Satanás, o Deus
desse século presente. Nem ele tem controle, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele não pode fazer, Satanás, além daquilo que Deus permite que ele o faça. Porque o controle está nas mãos de Deus. Deus é todo-poderoso e Deus é aquele Deus que é supremo. Não há ninguém que possa ser mais do que Ele. Ele age sobre todas as coisas. As coisas estão erradas? Não. Deus está no controle de todas as coisas. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Esse é o Deus que nós temos nas nossas vidas. Por isso que a adoração a qualquer tipo de deuses, ou uma falsa adoração a Deus, ofende a Ele, porque Ele é o Deus verdadeiro. E qualquer tipo de adoração a outros deuses também é negar que Deus está presente, é negar que Deus é ativo no meio do seu povo, entre nós, povo de Deus. Por isso o Velho Testamento falava muito sobre essa questão da prostituição a outros deuses, e que o povo de Deus deveria deixar isso na sua vida. No Novo Testamento, o Novo Testamento, como vemos a fé no Deus único e verdadeiro, está relacionada a Jesus Cristo, está presente na aceitação de Jesus Cristo, porque quem vê o Pai vê a mim, eu e o Pai somos um. Isso que Jesus deixou bem claro quando ele esteve aqui na Terra. Ele é o Deus eu sou. Ele mostra Deus. Tanto é que Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para Filipe, Filipe, há quanto tempo eu estou com você? Com vocês? E você fala, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê Deus. Porque Deus está sobre nossas vidas, Deus se faz mostrar, é o Deus encarnado na nossa vida, Jesus Cristo, e Ele se faz mostrar a nós ali na realidade do Novo Testamento. João capítulo 17, verso 3, Jesus assim o diz, e a verdade eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como que nós conhecemos Deus? Nós conhecemos Deus a partir de Jesus Cristo, o Deus que se faz mostrar as nossas vidas. Em Jesus, Deus se revela de forma total a nós. E isso que o Novo Testamento vem trazer para nós também. Então, fora de Cristo também não há salvação. Fora de Cristo também é adorar outros deuses. Em Jesus, não há mais nada a ser revelado. Hebreus vai falar isso no capítulo 1, verso 1, principalmente, quando diz lá que outrora Deus falava pelos pais aos filhos, depois pelos profetas, mas nos últimos dias ele fala através de Cristo, Jesus Cristo. É a última revelação. Não há nada a ser revelado de Deus a nós. Em Jesus não há nada de Deus, não há nada que Deus não nos faça. Se nós clamarmos a Deus em Cristo Jesus, Ele nos atenderá, diz a sua palavra, de acordo com a sua vontade, porque Ele é soberano. Romanos 8,3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Deus retirou de nós o pecado em Cristo Jesus, se nós vivemos Jesus Cristo como o único Senhor sobre nossa vida. Não há outro Senhor a não ser Cristo, não há outro nome a não ser Cristo sobre nós. A certeza básica que a igreja primitiva tinha era esta: na vida, morte e na ressurreição de Jesus, Deus realizou o seu gesto supremo. Assim, o ser humano poderia agora ter acesso a Deus, poderia adorá-lo a partir de Jesus Cristo. Tanto é que a palavra de Deus diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. E isso está nas Escrituras Sagradas. Isso é doutrina cristã, para todos aqueles que se dizem cristãos. Só há um acesso entre nós e o Pai. Jesus Cristo, não há um outro mediador, não há um outro intermediário. Se nós
pusermos, nós vamos fazer deuses diante de nós. E não vamos estar adorando verdadeiramente a Deus. O ser humano só tem acesso a Deus, né, a partir de Jesus Cristo. E está nas Escrituras Sagradas. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus, então, é a renúncia aos deuses e ídolos, onde o ímpio e pagão vai encontrar Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 11. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei é para quem? Para quem é transgressor e rebelde. Lembra que eu falei as semanas anteriores que a lei mostrava o pecado em nós, a lei denunciava o quanto nós éramos pecadores, né? Não era para mostrar que éramos justos, mas sim pecadores, e pela lei nós estávamos condenados. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo falando isso a Timóteo, a quem ele tinha por seu filho na fé, no sentido de caminhá-lo para o ministério. Então, ter em vista que Deus não se promulga a lei para quem é justo. É por isso que Jesus é a renúncia aos deuses e aos ídolos, onde o ímpio e o pagão vai encontrar Deus, né? E ele vai poder então servir a Deus. Jesus então vai mostrar e vai falar de Deus Pai com toda a clareza. Somente nele então vemos Deus. João 14, verso 7, Jesus falando: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora não o conheceis e o tende visto. Aqueles que estavam negando Jesus Cristo, principalmente os fariseus naquele momento, que não aceitavam Jesus como o Deus presente também, o Deus encarnado. Se tivessem conhecido, Jesus fala isso para eles, a ele próprio, conhecerias a Deus o Pai. Mas como rejeitaram Cristo, também rejeitam a Deus o Pai. E como é Deus no sentido da modernidade, ou hoje, entre nós, para nós entendermos esse primeiro mandamento. Nos tempos bíblicos, o objetivo do primeiro mandamento foi isto sempre, evitar que o ser humano fosse escravizado por falsos deuses. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje? No povo de Deus, será que ainda nós temos aquele mesmo perigo sobre nossas vidas que houve no Velho Testamento diante do povo de Deus? Será que nós caímos também e corremos o risco de transgredir esse primeiro mandamento e adorar a outros deuses? Não estou falando aqui de imagem, porque isso é o próximo mandamento. Estou falando aqui de deuses. Será que nós corremos esse mesmo perigo? Há deuses na vida moderna, tal qual no passado houve deuses. E eles estão aí. Isso é claro e patente. Tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, que não Jesus Cristo, nós estamos criando deuses para nós. E eles estão aí, impedindo nossa verdadeira adoração a Deus, impedindo o conhecimento real de Deus como o Deus único sobre nossas vidas, revelado nas Escrituras Sagradas, porque também, se nós queremos conhecer a Deus, nós o conhecemos através das Escrituras Sagradas, e é somente nela, não é nos escritos de pessoas que vieram depois das Escrituras Sagradas, não são em dogmas fora das Escrituras Sagradas, porque isso não traz conhecimento de Deus para a nossa vida. Deus é único e ele é revelado nas Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade vos libertará, diz Jesus Cristo. Ele diz o quê? Quer conhecer sobre mim? Leia as Escrituras, porque elas testificam de mim e elas garantem para vocês a vida eterna. Somente nas Escrituras. Mas o ser humano, na modernidade, também criou deuses para si. Fora das Escrituras Sagradas, outras formas de cultuar a Deus, não aquele paganismo também do Velho Testamento,
mas os deuses continuam em nosso meio. Quando conscientemente ou não invade nosso interior, invade a nossa mente e faz a nossa vida se tornar vazia, eles vêm e nos fazem de nós escravos. Mas afinal, quem são esses deuses? Quais são os deuses hoje no nosso meio? Como que eles se manifestam em nós? Eu quero citar aqui para nós alguns potenciais deuses que estão no nosso meio, né? E que podem nos fazer o quê? Ir contra o nosso Deus verdadeiro. Estão presentes entre nós, está presente no meio social, está presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Parece incrível. Não estou falando, novamente digo, sobre imagens. Segundo mandamento, nós vamos falar sobre isso. Estou falando sobre criar deuses para nós. Primeiro Deus, o Deus material. Como que é esse Deus? Ele se manifesta em especial na adoração a Mamon. Mamon era um Deus no Velho Testamento, era o Deus das riquezas, né? E às vezes a riqueza nos faz escravos e nós passamos a ter esse Deus presente na nossa vida, direcionado por esse Deus, né, em forma de moeda. Muitos buscam o que? O acúmulo de valores monetários como algo primeiro na sua vida. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na Terra? Para acumular, para trazer riquezas, para fazer-me escravo dessas riquezas, de tal forma que eu não posso me desvencilhar delas, porque elas são mais importantes na minha vida. Isso é criar Deus. Isso é adorar a Mamon. Não tem como. A própria igreja, às vezes, pode preferir Mamon do que o próprio Deus. Quando a igreja olha em primeiro lugar para o âmbito da riqueza, do dinheiro, dos valores, e não da pessoalidade. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21 e 24 e 33. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas quantos que se dizem cristãos hoje buscam em primeiro lugar a sua vida na riqueza? Não é Deus. E às vezes quer barganhar com Deus através desse Deus que está dentro do seu coração. Corrupção, pecado, idolatria a Mamon. E não verdadeiramente a Deus. Não terás outros deuses diante de si. O Deus do poder humano também é outro que está junto com a riqueza. Ele não vai estar muito desligado da riqueza. Ele faz com que os filhos de Deus deixem de pensar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que governa sobre todas as coisas, inclusive as suas vidas. E eles não deixam Deus ser o Senhor total das suas vidas. Tiago capítulo 4, verso 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quantos viveram a sua vida sem nunca imaginar que essa pandemia pudesse acontecer e deixar Deus para segundo plano? Deus não era Senhor sobre si. Que é a nossa vida. Por isso a nossa vida tem que estar diante de Deus. Não é nós que controlamos, é Deus quem nos dirige. Precisamos deixar Ele dirigir. Por isso que o texto continua dizendo, em vez disso, vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser,
Oração de Jesus: faça-se a tua vontade. Agora, entretanto, o problema é esse. Vós jactais nas vossas arrogantes pretensões, vocês se tornam senhores de si mesmo e criam um Deus para si. E toda jactância semelhante a esta é maligna, não vem de Deus. Esse é o Deus do poder humano. Eu tenho poder, eu tenho força e eu posso fazê-lo. Esse Deus está presente diante de nós. Assim como o Deus da riqueza está presente dentro da vida da igreja e muitas vezes, esse Deus também se faz presente também dentro da vida da igreja, porque os deuses no Velho Testamento estavam sempre, né, dentro do povo de Deus para tirá-los da presença do Senhor. Não é diferente hoje em dia também, mas ainda o primeiro mandamento também não é diferente. Não terás outros deuses diante de mim. O Deus dos vícios, ele se manifesta também para nos escravizar. Ele deixa as pessoas dependentes, de tal forma que se busca fazer tudo para alimentar-se deles. E vícios aqui não estou falando apenas de vícios lícitos e ilícitos, vícios gerais na nossa vida, né, que podemos ter, e nós colocamos isso como primazia entre nós e queremos alimentar-nos dele. Não deixamos isso para adorar verdadeiramente a Deus. Efésios capítulo 4, verso 19, lembrando que um dos vícios que nós temos está na nossa fala. A língua é um vício, muitas das vezes. A gente vai ver isso depois em outros mandamentos em relação ao ser humano. Mas Efésios 4, 19, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução. Dissolução aqui no original grego é vícios. Se entregaram a vícios, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, porque os vícios nos levam, muitas das vezes, às impurezas mesmo. O Deus da paixão da mocidade também é um Deus presente, né? E ele age com proposta de criarmos ídolos para nós, ídolos sensuais, ídolos belos, né? Nós vemos isso na mídia constantemente, onde se faz tudo por eles, quer ser igual a eles, quer estar da mesma forma que eles, deliram, adoram, sacrificam, chegam a histerias diante desses ídolos. Deus da paixão da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge das paixões da mocidade. Romanos 1, verso 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por quê? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Os ídolos em primeiro lugar, né? Os famosos em primeiro lugar, não a Deus. Né? Para esses deliram, para esses se sacrificam, para esses se tornam histéricos, adorando a outros deuses. É o Deus da paixão da mocidade, que está presente também em nosso meio. Deus da segurança, não diferente do Deus da riqueza. Ele traz a falsa segurança de que, tendo tudo, não preciso de mais nada, posso descansar, não preciso de preocupação. Lucas 12, capítulo 15, verso 20. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava entre si mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direis à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha o nosso estado que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje. Pessoas ricas, com dinheiro, abastadas, precisando de um socorro, de uma UTI, não tem para o rico e nem para o pobre. Está seguro nas suas riquezas nessa hora? Louco, hoje te pedirão a tua alma. Você adorou a isso até agora? O que você preparou para esse momento? Qual será o seu futuro? Quem era o Deus na sua vida?
Um outro Deus que também está bem presente entre nós agora, muito mais agora ainda, né, nessa geração, é o Deus eletrônico. Eles fazem que o ser humano gaste mais tempo, esses deuses, porque o Deus eletrônico não é só um, né, há uma infinidade deles hoje, faz com que o ser humano gaste mais tempo, ocupe mais o seu tempo disponível diante do quê? Diante da tela de uma TV, do monitor de um computador, do notebook, do celular, entre outras coisas. Né? Vendo tantas coisas que não tem mais relação com Deus. Essas coisas escravizam de tal forma que momento para Deus não tem. Isso se torna secundário. Esse Deus eletrônico está presente, impedindo o quê? Impedindo o jovem, o adolescente, a criança. A criança hoje já começa a dar os seus primeiros passos com esse Deus diante de si, dado pelos seus pais. Isso está impedindo de ler e meditar na palavra de Deus, impedindo de estar na igreja e ser igreja, devido a que é um bom programa de TV, ou um outro meio eletrônico, né, ou estar ali preso, né, nos seus brinquedos, nos seus jogos eletrônicos. E a palavra de Deus tem ficado para trás, e a verdadeira adoração a Deus tem sido para segundo plano. Se o culto demora, e aquele programa vai começar, né? Marquei aquele jogo, né, à distância, e o culto está demorado. Começa a incomodar. É capaz até de acessar o celular para ali mesmo ver algo que não está no momento de culto a Deus. Eu digo isso porque eu já vi, dentro do nosso contexto, pessoas na hora do culto fazendo seus joguinhos, entrando, jogando dentro da igreja. Por que foi na igreja, pergunto? Não foi para adorar a Deus, já está adorando o seu Deus? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Quantos na hora da mensagem da palavra do Senhor está olhando para o celular, para o WhatsApp, como se Deus fosse mandar uma mensagem para ele naquele momento? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Esse Deus hoje tem escravizado as vidas humanas. Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda de o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Outro Deus presente no nosso meio, o Deus da frustração. Estranho falar que isso pode ser um Deus na nossa vida, mas pode. Esse Deus influencia as pessoas de tal forma que por qualquer coisa se esquecem de Deus. Basta que seus dias não estejam bem, trazendo o sentimento de derrota, esse Deus da frustração começa a agir de tal forma que se algo não deu certo na sua vida, por causa desse Deus que está controlando o seu ser, lança palavras contra o verdadeiro Deus. A frustração pode fazer isso. Um exemplo bem claro foi Jonas, o profeta. Quando Deus falou para ele ir até Nínive, ele se frustrou porque ele não queria. Ele tentou de todas as maneiras se livrar disso, porque ele sabia que se ele fosse lá e ele falasse a verdade de Deus, esse povo se arrependesse, Deus iria dar uma chance a esse povo. E Deus deu a chance a esse povo. Ele teve que ir lá. Mas olha o que ele escreve, o que escreve 1 Reis 19:4. Desculpa, esse era outro texto. Mas Jonas ele vai estar falando que ele vai se colocar também debaixo de uma árvore, e debaixo dessa árvore ele vai reclamar com Deus. O mesmo aconteceu também em 1 Reis 19:4 com Elias. Elias frustrado por tudo que estava acontecendo. Ele mesmo, diz o verso 4 de 2 Reis 19, ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O Deus da frustração
tomando conta da sua vida. Junto com a frustração vem os complexos. Complexo pode ser um Deus? Pode. Ele age de forma que passamos a não viver os propósitos de Deus em nós. Cada um de nós fomos feitos com um propósito e Deus nos fez porque Ele tinha planos e projetos na nossa vida. Deus nos fez dessa forma para adorá-lo. Mas às vezes eu não sei fazer isto, não vou mais à igreja porque fizeram isto ou aquilo para mim e me fez ficar complexado. Como que eu vou cultuar a Deus ali? Não posso mais fazer isso por causa do meu jeitão. Não vou à igreja pois não tenho aquela roupa. Esses complexos que nós colocamos em primeiro lugar na adoração a Deus. Não terás outros deuses diante de si, diz o Senhor nosso Deus. O Deus Pai, Criador, conhece aquele que Ele fez. Ele fez tudo com um propósito definido. Olha o que diz Isaías, capítulo 44, verso 2. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Nós éramos o que Deus planejou. Nós somos o que Deus planejou. Nós seremos o que Deus planejou. Mas para adorá-lo. Mas quando nós não olhamos que nós fomos feitos para louvor e glória do seu nome, para adorar e bendizer ao Senhor, porque esse é o fim único do homem, nós começamos a colocar outros deuses diante de nós, para não adorar verdadeiramente a Deus. Junto com isso vem os hábitos. Também está presente dentro de nós e cria-se um Deus dentro de nós. Ele faz com que as nossas manias falem mais altos do que Deus em nós. Aquilo que nós conhecemos como a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, ou seja, sou assim mesmo. Como posso mudar? Jesus vai ter que me aceitar como eu sou e pronto. Jesus que vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, eu não vou mudar. Nova vida não vai ter em mim. Mateus 12, capítulo 12, verso 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Qualquer que faz a vontade do meu Pai Celeste. João 3,3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como eu nasci assim, vou ser sempre assim, se Deus vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Deus das atitudes. Esse Deus não deixa o Espírito Santo controlar o meu ser. Ele não deixa que as nossas atitudes venham a passar pelas atitudes de Jesus. Pelas minhas atitudes eu não deixo ser moldado. Não deixo seguir os passos do Mestre e ser de fato um cristão. Esse Deus tem até um despertamento para a sua ação. DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia, onde pelas nossas atitudes nós tornamos juízes das vidas. Passamos a investigar a vida alheia e começamos a, por nossas atitudes, por nosso ser, pelo que somos, diante dos outros deuses que já estavam presentes em nós, nós nos tornamos senhores de nós mesmos e nós começamos também a rotular pessoas. Através das nossas ações, através das nossas atitudes. Mateus capítulo 18, versos 6 a 9. Qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 e seres lançado no inferno. Não deixe que as suas atitudes te tirem da presença de Deus. Conserte isso. Resolva isso. Porque senão você está criando um Deus para si. Mateus 7, 1 a 5.
Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós também. Romanos 12:9. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está falando para amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor Deus. Deus da palavra também está presente nas nossas vidas. E se Deus faz com que às vezes as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, que está dentro do nosso coração, se torne tão forte e mais importante que abafem a voz de Deus. Aqui este Deus traz um contraste entre Deus falar e o eu achar, ou eu decretar, ou eu fazer. Mesmo que Deus fale, mas eu acho. Eu decreto, eu faço. Você está criando um Deus diante de si também. Hipócritas, Mateus 15, versos 7 a 11. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que se entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, porque sai daquilo que está dentro do seu coração. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Finalizando, falei sobre 11 deuses. Estão presentes na nossa modernidade? Sim. E o mandamento continua sendo o mesmo? Sim, não terás outros deuses diante de mim. Esses deuses e outros mais vêm tomando lugar em muitas vidas. Pessoas dão grande parte de suas vidas para eles e reservam um tempo menor para o verdadeiro Deus, isso somente para abafar a sua consciência, como se fiz a minha parte com Deus. Agora eu deixo adorar ao verdadeiro Deus que dirige a minha vida. Faço barganha com Deus, tento iludir a minha vida só para abafar a minha consciência. Não terás outros deuses de mim, porque isso vai estar presente no último dia. Toda vez que nós mudamos, meus queridos, o nosso compromisso com Deus e deixamos ser dominados e diminuídos na fé, na graça de Deus por outros deuses, nós deixamos de cumprir a lei de Deus. A nossa moral está fraca. E o primeiro mandamento pede de nós justamente isto: exclusividade a Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Para o cristão obedecer a esse primeiro mandamento, ele tem que ter Deus como centro exclusivo da sua vida, na adoração, no louvor, na busca da sua presença, vivendo em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deus requer de nós a obediência a esse mandamento para que nós nos tornemos livres. Sem isso, nós estamos escravos mais uma vez, e escravos de um pecado que é grande sobre a nossa vida, porque nós estaremos adorando outros deuses. Jesus Cristo veio para isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembremos de Josué ao entrar na terra da promessa. Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Qual é a escolha que nós fazemos diante desse primeiro mandamento? Semana que vem, segundo mandamento, junto a esse, não fazer imagens de adoração. Esse primeiro mandamento fala só de deuses. Como que nós estamos? A quem nós servimos de fato? Quem dirige as nossas vidas e nossas ações? O que mais dirige as nossas vidas? O que mais nós damos tempo? Aí nós respondemos se nós estamos vivendo ou ferindo o primeiro mandamento. Texto para a semana que vem, Deuteronômio capítulo 4, verso 15 a 20 e Êxodo capítulo 20, verso 4 a 6. Espero que tenham compreendido. Se ficou dúvida, se tem algum comentário, se tem algo a falar, traz isso para mim. Se preciso for, eu já disse que eu farei mais um estudo sobre essas questões. Se ficou dúvida, vamos estar tirando. Mas nós precisamos entender os mandamentos e agora nós estamos adentrando em cada um deles. Então, que não nos reste dúvida para nós prosseguirmos avante. Lembrando, os 4 primeiros mandamentos é o nosso amor para com o nosso Deus. Esse primeiro deles mostra como nós estamos amando a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom final de semana. Ore, ore e ore a Deus para a sua misericórdia, para a cura diante da vida humana que estamos precisando muito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele pare a sua ira sobre nós, que Ele dê uma oportunidade última para que o ser humano possa reconhecê-lo ou não antes que o juízo final de fato aconteça. Ore a Deus, peça a graça de Deus sobre a sua vida, que Deus esteja nos abençoando. Ore pela minha vida, pela minha esposa, pela minha filha, e que nós possamos prosseguir e verdadeiramente continuar vivendo a vontade de Deus. Bom final de semana, um abraço deste irmão em Cristo Jesus e até semana que vem, segundo o mandamento.